E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Numa noite chuvosa em 1898, na cidade de Londres, conhecemos o Coronel John, chegando a uma reunião importante sobre um serviço que ele prestará. Lá ele é cumprimentado por Robert, seu contratante, onde o mesmo o alerta que seus subordinados não podem cometer erros, caso contrário ele trará consequências. Robert fala que eles estão na corrida para conquistar o continente africano, no propósito de construir a maior ferrovia do mundo, tendo também o objetivo de acabar com a escravidão. O coronel foi chamado ali para a proposta de seu chefe de construir uma ponte sobre o rio Tessavo em 5 meses. John conclui que nunca atrasou e está certo de que irá conseguir. Contudo, Robert o alerta que ele nunca esteve na África para ter tal certeza. No entanto, John assim o fará, pois tem motivos para tal feito, onde sua mulher dará à luz em 6 meses, e ele prometeu estar presente. Com insensibilidade, Robert só almeja a sua grande obra concluída. Então John vai embora. Ele se encontra com sua mulher Helena, se despede dela e parte para sua viagem até a África. Chegando ao continente, ele é recebido por Angus e o acompanha dentro do trem. No percurso, eles observam os animais da savana africana e ficam admirados com a beleza, inclusive John, que esperou muito tempo pela oportunidade de conhecer o local. Momentos depois, eles chegam a Tsavo, e lá ele é apresentado a Samuel, um líder em quem os nativos da região confiam. Angus retorna e deixa John com Samuel. No local existem muitos trabalhadores que continuam na construção de ferrovias. No entanto, Samuel explica que ali tem trabalhadores de muitos locais, e às vezes acontecem conflitos entre eles. Samuel o leva para onde o rio passa e mostra que os trabalhadores continuam adiante mesmo sem a ponte. John, vendo o local, fica surpreso, pois o desafio é grande. Depois, John vai até o acampamento médico onde Angus ajuda, pois a malária toma conta da população e os mata aos poucos. Lá trabalha o médico David, que expõe seu pensamento sobre a obra de Robert, algo que só enriquecerá mais ainda os mais ricos. Em seguida, o doutor alerta sobre os perigos, pois um leão atacou um dos homens nas proximidades, e ele só escapou, pois estava com um animal que serviu de alimento para a fera. Temendo acontecer novamente, o coronel carrega seu rifle e vai à caça do animal para ajudar. Angus se oferece para ir com ele. À noite, os dois estão no alto de uma árvore com um jumento sendo a isca abaixo. E certo momento a fera aparece, mas rapidamente John a mata com um tiro certeiro. Na manhã eles trazem o leão morto e isso deixa a comunidade feliz, pois isso significa segurança. Quando John e Angus vão dar uma olhada de como ficará a fundação da ponte, um dos ajudantes observa a mata e observa algo entre as folhagens, mas não alerta aos outros. Passam-se 7 semanas, o trem traz mais trilhos para serem colocados na ponte e assim, aos poucos, eles vão construindo a obra, sem saberem que algo os observa ao longe. Chegada a noite, enquanto todos dormem, uma grande fera surge e arrasta um homem com facilidade para a mata, o levando embora para a morte. Pela manhã, John e alguns homens acham o que sobrou do falecido, e levando para o médico, David não acredita ter sido um leão, pois o estrago não se assemelha ao que fazem com as presas. Temendo o pior acontecer, John ao final do dia se abriga em uma árvore para caçar novamente. A manhã do dia seguinte chega e nada foi visto. John, retornando, encontra os trabalhadores parados, temendo o mal que os rodeia. Abdullah fala que um homem foi morto na noite anterior no outro lado do acampamento. Então John toma medidas preventivas e diz que ninguém andará pela noite, e pede a Abdullah que ele e seus homens construam cercas em volta das tendas, enquanto ele dará um jeito na fera. O povo continua a trabalhar arduamente, tanto para a rodovia quanto para evitarem o leão. John dá uma pausa e vai ler uma carta enviada por sua esposa, não percebendo que está sendo observado. De repente, o acampamento é atacado por um feroz leão e, ouvindo os gritos, John rapidamente retorna. Ele pega suas armas e segue com Samuel e Angus para onde está a fera. John toma a frente e juntos procuram pelo animal. Não demora muito, eles encontram a fera devorando o homem. Porém, quando ele ia atirar, outro leão surge e salta sobre eles, evitando que seu parceiro seja morto. Em seguida, vão embora. Essa ocasião deixou John com o braço ferido e, infelizmente, Angus sofreu um grave ferimento, levando-o à morte. A descoberta de 2 ferozes leões que os atacaram levou muitos trabalhadores a deixarem o local por medo, chamando os animais de a sombra e a escuridão. No dia seguinte, John tenta convencer Abdullah e seus homens a ficarem, pois a ajuda está a caminho. Logo, um trem chega trazendo Robert para ver como está o andamento. John questiona a ajuda que pediu, mas Robert não concederá o pedido de trazer mais soldados para protegê-los. Robert pergunta onde está Angus, logo saem com um caixão contendo o falecido, despertando a curiosidade dos acontecidos. John o leva para mostrar que o povo está temendo os 2 leões, os quais vieram e, após matar algumas pessoas, causaram pavor nos trabalhadores. Infelizmente, o Sr. Robert não aprova a ajuda, pois isso é um ato de fraqueza visto pela concorrência deles. Então, não tendo ajuda, John mostra a armadilha que está preparando para atrair as feras, um vagão dentro de uma área cercada.
Dentro há um compartimento onde as presas ficarão. Para Robert isso é uma loucura. Contudo, deixará John seguir com o trabalho, esperando que ele acerte as coisas, caso contrário ele achará um substituto. Ao fim do dia, John coloca caçadores armados e experientes dentro da armadilha, enquanto ele aguarda no alto da árvore. O tempo passa e uma das feras se aproxima do local despercebida. Já os homens dormem. Felizmente a armadilha funciona e prende o leão ali dentro. A fera os olha diretamente e, assustando os homens, faz com que comecem a atirar. Eles erram os tiros enquanto a fera vai destruindo a grade de proteção. Infelizmente a armadilha sofre danos e a fera escapa. Na manhã seguinte, John mostra irritação porque não mataram a fera que estava tão perto deles. Abdullah chega e diz que todos cansaram e a culpa dos acontecidos é de John. Então todos o cercam o ameaçando. Felizmente um homem chamado Hamilton chega e para com a confusão. E Abdullah diz que todos temem as feras, mas Hamilton diz que é ele que devem temer. Abdullah vai embora com seus homens, enquanto Hamilton cumprimenta seu velho conhecido Samuel. E depois chama o povo Masai que veio com ele. Nativos africanos, caçadores naturais de leões. Essa ajuda custará um preço para John, que deve pagá-lo com 10 cabeças de gado. John vai agradecer a Remington, mas o mesmo diz que ele agora deve seguir as orientações dele para que juntos possam pegar os leões. Ele começa dizendo para refazer o hospital, pois o cheiro de sangue e carne atrai facilmente as feras. Mais tarde, à noite, os caçadores sentam ao redor de uma fogueira e sorriem um pouco com histórias da vida. Antes de irem dormir, o doutor oferece a sua arma, que é mais potente, para John. E ele aceita. No dia seguinte, os corajosos iniciam as buscas pelas feras. O grupo se divide em dois e parte para uma floresta nas proximidades de onde possivelmente é o abrigo dos leões. Remington utiliza o cerco como estratégia, e assim vão diminuindo o espaço entre si. Não demora muito e um dos leões é avistado, mas se esconde bem entre a vegetação. John ficou ao longe caso precise atirar se um deles fugir, mas querendo participar da caçada, ele adentra na floresta. Enquanto isso, Remington, vendo o animal, ordena que façam barulho para incomodar a fera e isso o faz se afastar deles. John, por outro lado, observa a fera e decide segui-la. Não demorando muito, ele se depara com o leão o encarando. John então atira contra o animal, mas sua arma não funciona, deixando-o paralisado enquanto o animal se aproxima. Por sorte dele, Remington estava por perto e, ao vê-los, atira no animal, afastando-o. Questionado por que não atirou, John responde que a arma havia falhado e leva um carão por não tê-la testado antes. Próximo do fim do dia, Hamilton e John banham o hospital velho com sangue animal e decidem passar a noite ali. Pela madrugada, os animais começam a se agitar, deixando os dois caçadores em alerta. Um leão já está os cercando, mas eles não têm visão do animal. O tempo passa alguns minutos e no hospital as pessoas são gravemente atacadas pelas duas feras, que matam muitos ali dentro. John e Hamilton, ouvindo os gritos, saem do local onde estão e vão ajudar as pessoas. Infelizmente, chegam tarde demais e acabam vendo só morte no lugar, entre eles o Dr. David. No dia seguinte, todos os trabalhadores sobem no trem e partem daquele lugar, onde ficar para eles resultaria em morte para todos. Com isso, John fica praticamente sozinho. Ele se encontra com Remington e em seguida eles seguem para uma nova caçada. Eles dois seguem rastros até uma região rochosa, e no alto vêm pegadas e pelos nos arbustos. Entre as rochas eles veem uma entrada e decidem entrar. O local os leva para uma caverna. Atentamente eles adentram e observam o lugar e acabam descobrindo ser um covil de leões, onde existem muitos ossos de homens. Os dois voltam para o acampamento e um tempo depois de pensar, John decide criar outra engenhoca, um tipo de torre de vigia. Certa manhã, tudo estando pronto, Samuel conseguiu babuínos para alertá-los da presença dos leões. Remington entrega sua arma para John, desejando-lhe boa sorte, pois ele subirá sozinho e passará a noite ali, esperando as feras e, se conseguir, matá-las. Já de noite, o trio aguarda as feras aparecerem e certa hora os babuínos os alertam. Eles ficam em alerta e procuram onde está o leão, mas a neblina os atrapalha. Enquanto a fera, bem perto, observa o babuíno, uma presa fácil. John tenta achar onde está o leão, mas de repente a fera mata o babuíno. Momentos depois, ela observa John sem ele saber onde a fera está. De repente, John se assusta com um pássaro e acaba caindo da torre. Com isso, o leão vai em sua direção. John atira contra o animal e Hamilton vem para dar apoio. Então a fera foge mais uma vez. Contudo, eles deixaram a fera ferida e seguem o rastro de sangue. A dupla, sem temer a morte, caminha entre os arbustos quando o leão surge do alto de uma rocha e salta sobre eles. Mas rapidamente Hamilton atira contra ele, felizmente o matando. O trio no acampamento bebe um pouco felizes pela conquista da noite. Em uma bela manhã, John vê sua família, então rapidamente corre ao seu encontro e fica feliz ao ver ao longe sua filha. Contudo, ele percebe ao longe na vegetação um feroz leão se aproximar do acampamento e pede que Helena retorne para dentro da casa, porém ela não o escuta. E infelizmente o leão a ataca e mata. Felizmente é apenas um pesadelo de John e assustado ele acorda.
Ao sair da tenda, ele se depara com a tenda de Remington destruída, e imaginando seu amigo ter sido atacado, pega o rifle e vai à procura dele. Passando pelos espinhos, ele segue na direção dos rastros, mas à frente se encontra com Samuel, que encontrou restos de Remington, morto pela fera que ainda vive. Eles se despedem de seu amigo e queimam toda a vegetação ao redor deles. À noite, furiosamente, John atira para o alto e chama a atenção do leão e parte ao seu encontro. Ele acha que o leão está depois da muralha de fogo, mas de repente o animal surge abaixo da ponte, e John tenta acertá-lo com tiros. Ficando sem balas, ele corre para escapar das garras do leão, subindo em uma árvore, por pouco não escapa. A fera inicia a subida tentando pegar John, e quando Samuel tenta lançar a arma para John, a chance acaba caindo no chão. A fera ruge para John, almejando devorá-lo, contudo corajosamente John salta para o chão e pega sua arma, e antes de ser atacado ele atira por 2 vezes, sendo o suficiente para enfim matar a fera e acabar com o pesadelo. Alguns dias depois, Nigel veio substituir o falecido Angus, e Samuel traz boas notícias. Dessa vez sua família veio no trem, então John corre para os encontrar. As notícias fizeram Abdullah e muitos homens retornarem aos trabalhos, felizes pela bravura de John. Então enfim, John vai até sua mulher e reencontra com sua família, e vê seu filho recém-nascido tendo agora paz e alegria.